Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar aqui com você que nos acompanha no canal da Comunidade Católica Mar Adentro, nessa experiência de reflexão sobre a Palavra de Deus no domingo. E hoje, no 27º Domingo Comum, nós temos como tema a fé. E especialmente poderíamos tirar este lema da primeira leitura do livro do profeta Abacuque: o justo viverá por sua fé. No começo da leitura, nós estamos então no capítulo 1 e 2 do livro do profeta, vai falar sobre as iniquidades e injustiças que o profeta vê. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Porque me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade. Então o Senhor dá ao profeta uma visão. E nessa visão ele vê que há um prazo definido, que vai tender para um desfecho e não vai falhar. E que ainda que demore, o profeta deve esperar, porque o desfecho virá com certeza, não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Diante das dificuldades pelas quais passamos, o Senhor aqui nos coloca num tão breve trecho que nós não devemos nos tornar indiferentes ao sofrimento, ou negar o sofrimento como se ele não existisse, ou supor que é apenas uma ilusão. O sofrimento, ele é real. A injustiça, ela é real. O sofrimento é real, a injustiça é real. Isso nos comove, nos mexe por dentro, mexe conosco, nos leva a uma indignação, um desejo de ação, de mudança, ainda que muitas vezes nós estejamos limitados a esta ação. Mas nós não devemos desanimar diante das dificuldades pelas quais passamos. E sabemos que essas dificuldades, sobretudo injustiças, sim, injustiças, elas são contrárias ao querer amoroso de Deus para a salvação de cada ser humano, de toda a humanidade. Nós estamos diante de situações muito difíceis, não apenas na nossa família, na nossa vida pessoal, como também no nosso país, no nosso mundo, no Brasil e no mundo inteiro. Assim nós nos colocamos diante do Senhor, que vai se dirigir aos discípulos também falando sobre a fé. O Senhor vai dizer: naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé, dizem os apóstolos. O Senhor vai responder: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ora, este trecho do Evangelho está no contexto anterior que nós vimos, do administrador injusto. Nós vimos também do rico, do homem muito rico que se vestia muito bem, do Lázaro pobre, diante de muitas injustiças. Mas existe esse movimento do Senhor, os apóstolos se dirigirem ao Senhor. E um pouco antes o Senhor vai dizer aos apóstolos a respeito de que é impossível não ter escândalos, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos, por quem eles vêm. O Senhor também vai colocar sobre a questão do perdão. Se uma pessoa 7 vezes peca contra você e 7 vezes no dia ela te procura para pedir perdão, você deve perdoar. É diante desta dinâmica da vida comunitária, sobretudo dentro da igreja, na paróquia, nas comunidades nas quais nos encontramos inseridos, mesmo na nossa família, é ali que o perdão deve ser exercido, é ali que devemos lutar para que não escandalizemos, sobretudo, os menores, os pequenos, aqueles que podem ter a sua fé machucada. Então nós devemos estar sempre vigilantes e atentos com a graça do Espírito Santo. Para isso podemos ter fé. E aparentemente isso parece algo muito difícil, muito cansativo, mas não deveria ser assim. Devemos recordar que o Senhor está conosco. Sim, Ele é o nosso Senhor. Vimos a ideia do patrão, né? Do dom, daquele que tem todos os dons, daquele que nos dá todas as graças que temos
a nossa disposição para fazer amigos com dinheiro injusto. Então tudo é do Senhor e Ele está presente na história. E aqui é exatamente quando nós nos deparamos com essa missão, esse chamado de testemunhar o amor de Deus, o amor de Jesus no seguimento a Ele, na construção do seu reino, nas dificuldades pelas quais passamos, devemos nos lembrar, e o Senhor vai colocar isso numa forma de uma parábola. Ele é o chefe, é o patrão que volta para casa, e ele vai voltar, o Senhor vai voltar. Ele vai dizer então no Evangelho: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer ele quando volta do campo: vem depressa para a mesa? De modo algum. Será que vai agradecer o empregado porque fez o que lhe havia mandado? Não. Existe então o empregado, existe o patrão, e nessa parábola nós somos os empregados e o Senhor é o patrão, e Ele voltará e virá e pedirá contas do nosso trabalho. E nós que fomos chamados para trabalhar com Ele, que temos a graça da confiança dEle, vamos então poder entender, fizemos o que tínhamos que fazer, isso já nos alegra o coração. A expressão servos inúteis, como nós ouvimos no final do Evangelho, fizemos o que devíamos fazer, somos servos simples, nada especial. Especial é o nosso Senhor, especial é o nosso patrão. Quando olhamos então a segunda leitura, vemos que Timóteo se coloca numa sessão, Timóteo numa questão difícil, e São Paulo vai exortar São Timóteo dizendo: reavive a chama do dom de Deus que você recebeu. Ou seja, também Timóteo passa por dificuldades, e São Paulo vai dizer para ele: é preciso força, é preciso que você lembre da chama que consome, da paixão que tocou o seu coração um dia, e deixe que essa chama volte novamente a brilhar, porque o Espírito Santo está aí dentro de você. Ele vai dizer como, primeiro, recordar a nossa memória de quem somos e quem nos enviou, e a quem nos espera, que é Deus, e onde nos espera, que é no céu. Tudo isso, as lembranças das palavras do Senhor, porque então devemos recordar que o Senhor não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Então, São Paulo vai dizer: usa o compêndio das palavras sadias, a própria palavra de Deus, a lembrança dos nossos diretores espirituais e de todos aqueles que nos motivaram a crescer na fé. Essa é a graça. E ainda São Paulo vai dizer a São Timóteo: guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. E este precioso depósito é a graça do ministério, sobretudo da filiação divina. Há muitos ministérios, como o do diácono, sacerdote, dos ministros ordenados, mas o Senhor também confia a alguns o chamado à família, o dom da família. E a todos nós batizados nos confiou esta grande graça de sermos filhos de Deus. Então podemos entender, guarda o precioso depósito, essa graça da filiação divina. Queridos irmãos e irmãs, nós nos colocamos então na presença do Senhor, aqui compreendendo que o justo deve viver pela fé, na fé, viver abandonado, entregue nas mãos do Senhor. É o que nos mostra a palavra, que devemos confiar que a história do mundo, a nossa história humana está nas mãos do Senhor, assim como a igreja. Toda a nossa vida, devemos confiar, devemos entender que nós não devemos desconfiar do Senhor ou exigir que Ele nos dê respostas, como vemos aqui, explicar o seu agir para dizer porque as coisas estão desse jeito ou porque elas são desse jeito. Não é assim que tratamos o patrão, o nosso Deus. Não podemos inverter as coisas. A palavra vai nos dizer que nós sabemos disso, porque, como dizia São Paulo a Timóteo, devemos recordar por meio e reavivar essa chama de amor do Espírito que Deus nos deu, que o próprio Deus se fez homem, veio até nós, partilhou a nossa dor e se entregou por amor a nós, vivendo nossa vida, então se doando a nós. O nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus próximo, não nos abandona, um Deus de amor, um Deus solidário. Ele não é solitário, como você também não pode ser solitário em sua dor. Por isso nós podemos olhar para o Senhor, olhar para a sua face. O Senhor, nosso Deus, tem uma face, se revelou a nós pela face do seu Filho. O Senhor tem uma face e pode então, olhando
então pode acolher o nosso olhar de súplica, bem como também nossas mãos estendidas. Assim compreendemos que, diante das nossas dificuldades, incertezas, dúvidas, devemos colocar toda a nossa confiança no seu amor e na fidelidade desse amor que Ele tem para conosco. Deus sempre é fiel, Deus sempre nos ama e Ele espera também, certamente, de nós uma fé, mesmo que pobre, mas que seja uma fé cheia de amor, cheia de confiança, cheio de esperança. Podemos esperar, porque a graça já está presente e a maior graça haverá de chegar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.